Falar de espiritismo, para mim, é sempre uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de entendimento e de aprendizado. É muito difícil falar daquilo que a gente não domina ou que a gente ainda não exerce, ou melhor, que a gente ainda não tem a completude. E reforma íntima é um tema extremamente desafiador. Por isso que eu gosto muito dele. Porque a cada vez que falo, procuro estudar, procuro pesquisar, e o entendimento passa a ser outro completamente. E nesses momentos de pandemia, nesses 180 dias reclusos, tenho aproveitado para aprofundar esses estudos, revisitar antigos conceitos, ressignificar sentimentos, pensamentos, rever de uma outra forma, ou no exercício de um ciclo empático, situações, nesse processo de autoconhecimento. Nós estamos diante de uma grande oportunidade. A providência divina, através dos espíritos superiores, que ajudaram na codificação, nos trouxeram na última obra da codificação, a Gênese, que esses tempos estavam chegando. Que não tinha mais como a sociedade, a humanidade, prosseguir se não fosse por essa parada, por um vírus que fez com que o mundo parasse e que nós nos reconstruíssemos, nós individualmente, as nossas casas espíritas, a sociedade de uma maneira geral. Eu vou compartilhar alguns slides, até mesmo para poder ajudar aqui na compreensão. Então, reforma íntima, o desafio contemporâneo para a evolução espiritual. Então, nós estamos vivendo na Terra um momento muito singular, um momento excepcional. Os espíritos já tinham adiantado desse momento de transição do mundo, que não era somente um momento de mudança numa cidade, num estágio ou num estado geográfico. Era muito mais amplo. Era um momento de mudança de categoria daquilo que os espíritos qualificaram para o orbe terrestre. E desta vez, essas alterações seriam de natureza moral, convidando a cada um de nós a mudarmos comportamentos, a alterar hábitos viciosos. Olha só. Nós todos sabemos que, pelas instruções trazidas do Livro dos Espíritos, que somos espíritos em processo de evolução, que essa não é a primeira e não será a última das nossas encarnações, que nos encontramos estratificados em ordem e classes, e que estamos ainda nos primeiros degraus do processo evolutivo. E que certamente não somos o último elo dessa corrente evolutiva. Lê do engano pensar assim. E nos vemos, então, diante de uma situação completamente nova, daquilo que passam a chamar agora desse novo normal. E qual tem sido a nossa reação? E como sairemos dessa bolha? Certamente não sairemos da mesma forma, uns mais do que outros. Uns aproveitarão as chances mais do que outros. Mas o Evangelho nos chama a reflexionar. Mais uma vez, o chamamento do Cristo está presente em nossas vidas. Mais uma vez, somos chamados a nos enfileirar nessa messe redentora que Jesus nos propicia. Então, na Gênese, no capítulo 18, item 6,
que Kardec intitulou de São Chegados os Tempos. Essa é a última obra da codificação, lançada um ano antes do desencarne do codificador. Nós vamos encontrar que o homem já não necessita somente de desenvolver a inteligência, mas de elevar o sentimento. O sentimento. Para isso faz-se preciso destruir tudo que superexcite nele o orgulho e o egoísmo. E são os espíritos que nos ensinam também que essas são as duas travas para o processo de evolução individual. E, por via de consequência, para o processo de evolução coletivo, que se dá pelo conjunto das evoluções individuais. Então, precisamos elevar o sentimento, melhorar o que Kardec fala, o nosso hálito mental. Porque o nosso processo de mudança, de transformação, começa na construção, no nosso pensamento. É a partir da emanação do pensamento em transformar em ação que a gente modifica aquilo que se encontra em torno de nós. Porque o pensamento é que qualifica essa matéria que está em torno de nós. Então, somos chamados, mais uma vez, e principalmente nós espíritas, tidos como os trabalhadores da última hora, mais uma vez somos chamados. E nesses tempos, continua o codificador, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, a um povo, ou a uma raça. Mas trata-se de um movimento universal. Movimento esse que vai em direção, ou melhor, no sentido do progresso moral. Sim, porque os espíritos nos ensinam que a evolução de uma categoria para outra se dá através do conjunto das evoluções individuais. E essa evolução individual prescinde a evolução intelectual e a moral, sendo a intelectual presidindo a moral. Se olharmos o mundo há 10, 15, 20 anos atrás, observaremos as transformações e a evolução excepcional que tivemos nos campos das ciências, em todos os campos da ciência. Hoje a medicina já se vale da robótica, por exemplo, para poder fazer intervenções à distância. Se nós examinarmos o que estamos fazendo aqui agora, cada um na sua casa, nos lugares mais equidistantes, valendo-nos dos recursos da tecnologia da informação e comunicação, o passo que foi dado nesses últimos 10 anos, principalmente, e nos últimos 30 anos, com o advento dessa grande rede mundial. Mas, em contrapartida, naquilo que diz respeito à ética e à moral, que são insumos desse desenvolvimento do progresso moral, nós ainda estamos num caminhar muito lento. E que se faz necessário, então, revisitarmos aquilo que temos tido para conosco, para com o próximo e para com o planeta. Naquilo que o educador colombiano Bernardo Toro chama de paradigma do cuidado. Cuidar de mim, cuidar do outro, cuidar do planeta. E vejam vocês, que interessante. Há cerca de 2 anos e meio, um pouco mais, eu visitava meu filho, que reside aí na cidade do Rio de Janeiro, e ele me levou a passear e a conhecer o Museu do Amanhã, lá no início da Rio Branco. E tinha uma exposição muito bonita falando do futuro, falando do amanhã. E eu estava, naquela época, preparando uma palestra pública, que eu não me lembro agora qual era, mas fiz diversas anotações, fotografei com o meu celular diversos painéis, diversas mensagens que ali se encontravam, e trouxe para nós uma que me chama muita atenção. Nossas ações, por menores que pareçam, são capazes de mudar o mundo. A cada momento fazemos escolhas.
sobre os nossos modos de vida. Olha o livre-arbítrio, fazemos escolhas sobre nossos modos de vida. Se nos conectarmos com o planeta e uns com os outros, seremos uma ponte para o futuro sustentável. Cada um de nós faz o seu amanhã e juntos fazemos os nossos amanhãs que queremos. Eu diria a você, se aqui tivesse escrito ou assinado Emmanuel, André Luiz, tivesse assinado Joana de Ângeles, ou tantos outros espíritos de escola, ninguém ia duvidar. Porque nessa reflexão se encontram reunidos vários conceitos que a doutrina espírita há mais de 160 anos nos traz. Essa capacidade de mudar o mundo, ela vai ao encontro das nossas capacidades individuais de mudar o nosso mindset, o nosso modelo mental. E em cada momento, com o exercício do livre-arbítrio, que é a faculdade que o espírito possui de decidir em determinadas circunstâncias, faculdade essa, ou melhor, grau de liberdade que essa faculdade assume na medida que o espírito evolui na escala. E se nos conectarmos, e aí entra aí o paradigma do cuidado, se nos conectarmos uns com os outros, consigo mesmo, com a divindade, e aí eu me lembro das leis morais, que estão subdivididas em leis que dizem respeito à relação do homem para consigo, para com o outro e para com Deus. Se levarmos isso, como diria na minha terra, ao pé da letra, sem sombra de dúvidas, faremos o amanhã que queremos. Mas tudo isso requer como premissa mudanças. Mudanças estruturais em nós. Porque é muito cômodo a gente requerer a mudança do outro. Ou melhor, é moda, é modismo a gente falar de mudança. Todo mundo fala de mudança, todo mundo quer mudança. Mas na grande maioria das vezes, quando nós sentimos ameaçados de sairmos das nossas zonas de conforto, damos um passo atrás. Porque a mudança, ela é importante para o outro, não para mim. No livro Transição Planetária, que faz parte de uma tríade trazido por Manuel Filomeno de Miranda, que começa com transição planetária há 12, 11 anos atrás, depois vai para Amanhecer de uma Nova Era e mais recentemente sobre perturbações espirituais, o Espírito fala justamente desse momento. Se valeu dessa tríade para exemplificar essa panorâmica. E em determinado momento ele diz que quando o ser humano desperta realmente para a consciência de si mesmo, das responsabilidades que lhe dizem respeito a que tem o início o processo de descobrimento da verdade e do dever. Isso vai muito ao encontro do que Joana de Ângeles fala no livro Vitória sobre a Depressão. Que quando de maneira lúcida e consciente nós abraçamos e encontramos o Espiritismo, e nós parece que desperta, aperta um gatilho de novos cenários. Continua o espírito. Enquanto isso não ocorre, ou seja, enquanto a gente não desperta para essa consciência de nós mesmos, que somos os únicos arquitetos das nossas felicidades e das nossas infelicidades, que essa não é uma única encarnação, que o bebê que acabou de nascer agora na maternidade não vem com HD zerado. Ele vem com muitas experiências, algumas bem-sucedidas, outras malogradas. Mas o hardware pode ser novo, mas os arquivos estão ali todos indexados. Alguns serão capazes de abrir nessa passagem encarnatória, outros não. Porque o modelo operacional em que ele for gravado não é incompatível com esse hardware que ele está usando agora. Para trazer isso para uma linguagem cibernética ou para uma linguagem atual. Então, enquanto a gente não toma consciência ou despertamento da consciência de si mesmo, há transferência para os outros de tudo que nos diz respeito. A minha infelicidade é culpa sua. O meu casamento acabou por culpa sua.
Eu fui infeliz hoje nessa tentativa por culpa sua. E essa transferência de responsabilidade vai nos afastando da essência e do processo de renovação. Aí vem Kardec e nos traz mais uma frase lapidar, que é daquela em que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços. Veja bem que Kardec ele é cirúrgico em todas as suas colocações, principalmente quando ele reargui os espíritos em várias das questões do Livro dos Espíritos. E pelos esforços. Não está dizendo aqui porque você passou pelo pórtico da casa espírita que você se santificou, que você se beatificou. Os esforços que faz para domar as suas más inclinações. E olha como ele coloca na primeira parte da expressão, pela sua transformação moral, que é o fim em si mesmo de todas as atividades circunscritas à casa espírita. É ensejar num processo de educação. E aí o que vem a ser educação? Do educere ou do educare, de tirar de dentro para fora, de desenvolver as potencialidades, ou se quiserem, as perfectibilidades que nós espíritos possuímos. Então é disto que estamos falando quando aludimos à questão da reforma íntima. E a pergunta, ou duas perguntas que se fazem, o que a gente está fazendo para essa transformação moral? Ou melhor, o que não estamos fazendo? Pausa. O que estamos fazendo ou o que não estamos fazendo? Porque o legado está todo aí. O conjunto de ensinamento trazido pelas obras básicas e pela revista espírita, de tudo aquilo que Kardec e os espíritos superiores trouxeram, ensejam esse processo de reforma íntima, ou esse processo de transformação moral, ou, se quiser, esse processo de crescimento interior. E aí, a benfeitora Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo, e eu tenho um carinho muito especial, vou confessar aqui, por Joana de Ângelo, pela veneranda, ou pela benfeitora Joana de Ângelo, por esse espírito maravilhoso que viveu diversas encarnações sofridas e se reinventou em cada uma delas. A partir de Joana de Cusa, Soro Joana, enfim. E ela nos traz que o desafio para a transformação moral do indivíduo, a fim de tornar-se melhor, defronta nele mesmo a maior dificuldade, que é o hábito ancestral a que está acostumado. Nos nossos HDs, temos registrado lá diversas passagens e que, vez por outras, nós acessamos e repetimos os mesmos erros, as mesmas ações viciosas. E isso cria um obstáculo, uma dificuldade, no dizer da benfeitora, para desenvolvermos o planejamento e o exercício desse planejamento da reformulação interior. Continua ela, são hábitos arraigados que se fixaram nos refolhos do ser e que impõem a sua repetição, especialmente quando reforçados por novos condicionamentos. E pior ainda são aqueles que têm o síndrome ou a síndrome de Gabriela. Vocês conhecem a em Mesquita? Para poder falar. Conhecem a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, é assim que eu sou. Ou seja, eu não adianta que eu não vou mudar. Ou vou deixar para a próxima encarnação. São esses hábitos que estão borbulhando no nosso psiquismo, que estão guardados no nosso inconsciente presente, no inconsciente profundo, numa linguagem junguiana, que fazem com que o processo de mudança interior
se faz difícil. Vocês já repararam quando você vai conversar com determinadas pessoas, você diz, não, esse assunto eu não quero mexer. É uma gavetinha que está trancada e ela engoliu a chave. Não dá para bulir com isso. E aí, Jung, o psiquiatra e psicoterapeuta suíço, que reformulou uma série de questões dentro da psicologia moderna, faz alguns questionamentos que Marlon Reikdal nos traz no livro Cultivo das Emoções, o qual eu recomendo. Cultivo das Emoções. E lá ele coloca, Reikdal traz as seguintes questões de Jung, muito apropriada para o assunto que nós estamos abordando. Por que geralmente estamos insatisfeitos? Cada um de vocês agora se remeta para dentro de si mesmo, aproveite que estão cada um no recôndito dos seus lares e comecem a se fazer essas perguntas. Por que geralmente a gente está insatisfeito? Por que não agimos com base no bom senso? Por que não fazemos só o bem? Por que temos de deixar sempre um canto para o mal? Por que ora falamos de mais e ora falamos de menos? Por que repetimos bobagens que poderiam ser evitadas se pensássemos um pouco mais? São questões que parecem corriqueiras, são questões que certamente a gente credencia ao próximo, porque a gente já passou desse estágio, principalmente aqueles que frequentam a Sociedade Espírita Antenor de Paula Carneiro, mas que nós aqui no Espírito Santo ainda estamos muito arraigados a ela. Por quê? E a resposta vem numa frase lapidar de Marlon Reikdal. Porque pintamos a tela da vida com as paletas de cores que dispomos no nosso inconsciente. É isso que eu tenho para entregar. É isso que eu tenho que revisitar. É isso que eu tenho que recolorir, dar novo significado, trazer dentro de uma nova expressão de mudança. É isso que eu preciso mudar. E é isso que eu preciso reformar. E olhem, vejam vocês, eu só reformo aquilo que já existe. Eu nunca vi ninguém reformar um carro que não tem, uma casa que não tem. Se eu estou reformando algo que está aí posto. E aqui nós vamos nos valer de um livro chamado Manual Prático do Espírita. Eu gosto de citar as fontes nas quais eu busco para que isso sirva de incentivo à leitura e estudo, porque essa é uma doutrina que precisa ser estudada para ser entendida e que precisa ser exercitada, uma vez entendida, para poder provocar as transformações e nos tornar melhor ou amanhã do que fomos hoje. Então, o professor Ney Prieto Pérez traz isso, reforma íntima em 6 perguntas. E eu vou me valer das perguntas e respostas dele e de algumas outras contribuições de alguns espíritos. A primeira que ele faz é: o que é reforma íntima? E responde: é um processo, olha só, é processo. Processo tem início, meio e fim. Tem uma rota. E é um processo contínuo, então é um processo de melhoria contínua. Quando eu chego no final, eu volto no início. De autoconhecimento. Então, o primeiro degrau para a reforma íntima é o autoconhecimento. É o conhecimento da nossa intimidade. É a transformação desse homem velho, carregado de tendências, carregado de erros, que se repete ao longo das diversas outras encarnações, num novo modelo. Modelo atuante na implantação. Modelo que tem um referendo, que é Jesus. Então, é um processo contínuo. A cada dia eu preciso ser melhor do que fui ontem. É Santo Agostinho que nos fala, quando Kardec trata disso, num dos últimos capítulos do Evangelho, do Livro dos Espíritos.
No livro Entrega-te a Deus, pela psicografia de Divaldo, a veneranda Joana fala que o processo de transformação interior, indiscutivelmente, onde os instintos cedem lugar aos valores da razão e da consciência, observem, esse processo é lento. É lento. Ainda mais tendo em vista que nem todos nós nos encontramos no mesmo estágio de desenvolvimento individual, ou seja, em que as nossas indumentárias materiais, elas se iniciaram no empreendimento espiritual no mesmo instante. Apesar de termos sido criados simples e ignorantes, todos nós, apesar de estarmos mais ou menos hoje encarnados na Terra, no mesmo estágio, ainda há muitas diferenças entre nós. E ela continua. Aqueles que são mais fisiológicos do que psicológicos, esse se detém mais nas esferas, nas faixas das paixões, dedicada aos primeiros tempos. Dedicada aos primeiros tempos. E mesmo quando a consciência lhes desperta, prossegue vivenciando um período de transição que ainda lhes não permite uma perfeita visão da realidade. Tem dificuldade de transmutar, de olhar o mundo sob um novo prisma. Tem gente hoje que está, não sei, do Rio de Janeiro, mas extremamente afobada porque as casas espíritas estão fechadas. As casas espíritas estão fechadas fisicamente, mas os trabalhos espíritas estão acontecendo, excluindo as reuniões mediúnicas por todos os caracteres que a codificação nos traz. Todos os outros trabalhos podem ser exercitados. Todos os outros trabalhos. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, nós editamos ontem uma terceira nota oficial prorrogando até 15 de outubro o fechamento das atividades presenciais na sede da federação e orientando, porque a federação não pode proibir, ela orienta os centros espíritas que façam a mesma coisa. No que pesa a melhoria da curva da pandemia, nós ainda estamos em alto risco, e principalmente os espíritas, cujo grande contingente tem mais de 61 anos, segundo um estudo trazido pela Unicamp. Mas esses fisiológicos ainda estão acreditando nos fenômenos espíritas. Não se liberaram disso. Só nos fenômenos. Esqueceram do estudo, da palestra pública, do atendimento espiritual online, etc. Tantas outras coisas que têm sido colocadas à prova. Voltando então à questão número 2. O porquê da reforma íntima? E ele responde, porque é o meio em que nós temos de nos libertarmos das imperfeições, de fazermos objetivamente o trabalho de burilamento dentro de nós. É uma limpeza. É aferição fina. É aferição fina. É processo de aprimoramento do espírito. É revisão, é revisita. Eu gosto de um termo que é a reengenharia das nossas existências. A reforma íntima, para mim, é a reengenharia das nossas existências. É fazer diferente aquilo que a gente fez tantas outras vezes. E nesse processo de reengenherização, tem uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer, que quem sou eu? Quem sou eu? E a gente vive usando tanta máscara que a gente se perde ou se distancia cada vez mais da essência divina que nós somos. Eu costumo dizer nas minhas palestras, quando trato desse assunto, que nós temos um guarda-roupa virtual. E nesse guarda-roupa virtual, nós temos dependurados em diversos cabides várias máscaras. Tem a máscara de ir para o trabalho, principalmente se você for chefe, essa máscara, então, ela é tenebrosa. Tem as máscaras de você ir para as reuniões sociais,
a máscara de você ir para a escola, a máscara para ir para a casa espírita. E de máscara em máscara a gente vai se afastando dessa essência. E o Espiritismo vem justamente trazer-nos o convite para o abandono dessas máscaras de representações, para que nós nos aproximemos cada vez mais da essência divina para a qual fomos criados, para que a gente internalize essas idealizações equivocadas que muitas vezes assumimos como verdades e que nos distanciam de nós mesmos dos outros e faz doer e faz sofrer. Nós precisamos, nesse processo de reforma íntima, ou melhor, de autoconhecimento, fazer um processo de introspecção no vasculhamento desse nosso ser. Admitindo que o mal reside em nós. Identificando isso, começar a adotar medidas profiláticas e curativas para que possamos transformá-lo num novo aliado e, a partir dele, encontrarmos os mecanismos da cura. Que certamente não se fará nessa encarnação somente. Só que essa faxina é um trabalho cansativo. Ela não é fácil. Nós vamos desistir muitas vezes. Tem compartimentos que a gente não vai querer acionar. Porque a gente vai estar mexendo em lembranças que foram muito doloridas nesta ou em outras encarnações. E que vão fazer com que a gente fique diante de nós mesmos, nesse espelho da vida, nesse espelho da alma. É uma jornada interior que precisa ser seguida com cautela, com conhecimento e com apoio. E a doutrina está aí para nos esclarecer, nos apoiar nesse processo contínuo de transformação. Tem um poeta, Juan Ramí Jiménez, que tem um poema muito interessante chamado Eu Não Sou Eu. Ele diz lá em parte dele, eu não sou eu sou alguém que caminha ao meu lado. Olha só. Eu já não sei quem sou. E continua ele, que permanece em silêncio quando estou falando, que perdoa e esquece quando eu estou irado e esbravejando, que segue sereno quando estou aflito, sofrendo, e que estará de pé quando eu estiver morrendo. Eu não sou eu sou alguém que caminha ao meu lado. Então é justamente essa transmutação, essa diminuição de espaço entre eu e alguém que caminha ao meu lado, porque eu não me conheço, que nós temos que diminuir com o processo de autoconhecimento que a reforma íntima nos permitirá. A terceira pergunta, e talvez eu tenha que estourar um pouco o tempo, viu, Jaqueline? Posso ir tranquilo, senão eu diminuo ou corro um pouco mais. Pode seguir tranquilo, Fabiano. Tá, espero que esteja atendendo aí os objetivos. Que, na terceira pergunta, ele fala, para que a reforma íntima? E a resposta é para transformar o homem e, a partir dele, toda a humanidade, porque nós estamos envolvidos na mesma psicosfera global. O cair de uma folha lá na Indonésia provoca todo um movimento no globo. Ou o bater de asas de uma borboleta lá na Antártica, ou melhor, lá na Austrália, vai também modificar os aspectos vibracionais. É nesse sentido. Procurar transformar nós para transformarmos o planeta. E a caminhada é longa. A jornada é longa. É uma jornada de aprendizado, em que cada degrau a gente vai demorar mais ou menos, dependendo das nossas limitações e dependendo única e exclusivamente da nossa vontade, que poderia se traduzir do nosso livre-arbítrio. Do nosso livre-arbítrio. Onde fazer a reforma íntima? É a pergunta que faz no número 4, Ney Prieto. Primeiro dentro de nós. Reforma íntima não é uma roupa bonita. Não é um implante de cabelo.
não é um botox bem feito ou um silicone bem aplicado. É dentro de nós, é na essência. É na essência. Porque transformando a essência, a gente vai refletir em todos os outros campos das nossas existências. Por isso que se diz que nós temos que revisitar as relações conosco mesmo para com os outros e para com o planeta. Porque ainda somos criaturas muito agressivas, vingativas, raivosas, medrosas. Segundo Marlon Reikdal. Ainda temos ciúme, inveja, maledicência, impetuosidade, egocentrismo e tantas outras características humanas que a gente aciona nessa parte reptiliana do nosso cérebro. São resquícios, são arquivos que a gente acessa e traz para o nosso dia a dia num processo claro de que ainda estamos presos, ainda somos reféns desse tipo de comportamento. Precisamos entender, admitir que temos tudo isso, que ainda somos essa criatura, que o nosso cérebro reptiliano ainda é muito movimentado e conduz grande parte das nossas reações, para poder aprender a dominá-las e, a partir daí, poder exercitar um processo profilático, que irá e voltará. É Paulo que nos diz, o apóstolo dos gentios. O bem que eu quero fazer, esse ainda não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Um dos maiores exemplos de reforma íntima. Mas o que nos difere intimamente um dos outros, ensina-nos a benfeitora Joana. Nesse nível de evolução, é poder ter contato e consciência dessas mazelas, desses sentimentos, e procurar mantê-los sob o nosso controle, porque quando ele foge do nosso controle, a gente começa a agredir o outro, a gente já começa a entrar numa outra ambiência. E muitas vezes, essas reações, elas assumem a conduta dos nossos comportamentos. Portanto, evoluir pressupõe saber onde se está e para onde se vai. Senão a gente vai ficar que nem Alice no País da Maravilha, na conversa com o gato. Qual caminho que eu devo seguir? Se você não sabe qual caminho seguir, qualquer um deles lhe serve. Exclama o gato à pergunta da menina Alice. Qualquer um lhe serve. Quando fazer a reforma íntima? Quando fazer a reforma íntima? Agora. Já. Principalmente nós espíritas não temos mais o que esperar. A partir dos estudos trazidos das obras básicas e das obras complementares da Revista Espírita, procurar transformar em nós muito mais do que uma promessa de final de ano. E não adianta você prometer para si mesmo que vai ser, que não vai mais exercitar a maledicência, que não vai ser. Vamos um de cada vez. As virtudes são conquistadas para passo a passo. É a veneranda que nos diz que o objetivo essencial da existência no corpo carnal é de aprendizagem e de desenvolvimento intelecto-moral. E a reencarnação é uma oportunidade abençoada para a conquista da individuação, mediante a qual é factível a conquista do reino dos céus prometido por Jesus. Olha, é possível a conquista do reino dos céus prometido por Jesus a partir desse processo de aprendizado. É ele mesmo que nos disse, podeis fazer o que eu faço e muito mais. E aí a gente está a fugir dessa responsabilidade. E toda vez que a gente foge de uma responsabilidade, segundo a veneranda Joana de Ângeles, ou de um dever, a gente vai encontrá-lo mais à frente carregado de complexidade e problemas. Então, até por uma questão egóica, vamos resolvê-lo no aqui e no agora.
Porque cada um desses desafios que se nos aparecem, eles são dádivas divinas para o nosso processo de aperfeiçoamento. Assim como está sendo agora esse recolhimento social, que tem muita gente deixando instalar uma série de distonias e doenças de saúde mental. Nós precisamos, com tudo aquilo que a doutrina nos traz, nos reequiparmos ou equiparmos com esse conjunto de recursos que vai nos ajudar. Como fazer a reforma íntima? É a sexta pergunta. E última. Ao decidirmos fazer o trabalho de melhorar a nós mesmos, até sozinhos poderemos fazê-lo, desde que nos empenhemos com afinco e denodo, vivendo coerentemente com os ensinamentos de Jesus. Vivendo coerentemente com os ensinamentos de Jesus. Jesus é o modelo, é o guia. Ninguém vai estar com o Pai se não for através dele, porque é ele que nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí Santo Agostinho nos dá uma lição lapidar na resposta à questão 919A. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra, ao fim do dia. Eu interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltar algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver em mim o que precisava de reforma. Então, nós temos que vencer primeiro em nós a barreira do egoísmo, para poder entender que podemos ser perfectíveis, mas que precisamos identificar em nós os males que ainda trazemos em grande intensidade. Na questão 918 do Livro dos Espíritos, quando Kardec argue por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve levar o seu espírito na hierarquia espiritual, os espíritos, de maneira taxativa, que o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corpórea representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Que essa não é a única vida, porque se assim o fosse, Deus não seria Pai onipotente, justo e bom. Porque somos herdeiros de nós mesmos. Ninguém pode se sentir culpado ou delegar a outrem o seu estágio atual. No livro O Homem Integral, eu separei aqui, para finalizar essa nossa conversa, alguns spots interessantes que dizem respeito a esse processo de evolução espiritual ou de reforma íntima. Na introdução, a veneranda Joana de Anjos, pela psicografia de Divaldo, nos fala que Jesus, superando todos os limites do conhecimento, ele fez o biótipo do homem integral, por haver desenvolvido todas as aptidões herdadas de Deus. Jesus não teve privilégios. Jesus foi criado como todos nós espíritos e atingiu a figura crística por mérito, por desenvolvimento do livre-arbítrio, pelo exercício constante do exercício constante do patrimônio que recebeu e que construiu ao longo das diversas encarnações. No mesmo livro, em Fatores de Perturbação, a benfeitora nos fala: neste homem atribulado dos nossos dias, que somos nós. A divindade deposita confiança em favor de uma renovação. Somos nós, espíritos encarnados e desencarnados no entorno da Terra, que faremos a mudança de categoria desse orbe. Mudança para um mundo melhor, para uma sociedade mais feliz, mais equilibrada, mais equitativa. Mais saudável. Um mundo mais sustentável. Com menos atropelo, enfim, um mundo de regeneração. Continua ela: buscar os valores que lhe dormem soterrados no íntimo é a razão de sua existência corporal. Ou seja, é o desenvolvimento das perfectibilidades que todos nós espíritos trazemos como germe
no nosso mais íntimo, na nossa essência divina. Que nós abramos os nossos guarda-roupas virtuais, que possamos cada vez mais observarmos cabides vazios, sem as máscaras do dia a dia, num processo claro de melhoria contínua. Num processo claro de melhoria contínua. Precisamos encontrarmos-nos com a vida e, encontrando-nos, enfrentá-la, assim como estamos fazendo agora nesse processo de exceção. Não esquecendo jamais que Jesus está no comando e que ele é o Filho de Deus, a quem foi confiado o gerenciamento de todo esse processo. Ela continua aqui apegada aos conflitos da competição humana, ou deixando-se vencer pela acomodação, o homem desvia-se da finalidade essencial da existência terrena. Finalidade essa que resume na aplicação do tempo para aquisição de recursos eternos, propiciados da beleza, da paz e da perfeição. Recursos eternos, não de aparências, não momentâneas. E, por fim, ela coloca que o homem é pássaro cativo, fadado a grandes voos. Ser equipado com recursos superiores que viajam do instinto para a razão. E dessa para a intuição. E, por fim, para a perfeição, que é a sua fatalidade plena. Todos nós haveremos de chegar lá, nesse processo de melhoria. Nós temos que dar o tom, a velocidade, a escolha. Por isso, o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Ensina-nos a veneranda Joana de Ângeles. E como mensagem final, amigos da Sociedade Espírita, Antenor de Paula Carneiro e todos aqueles internautas que terão acesso a esse conteúdo, eu gostaria de deixar a seguinte frase, ou a seguinte reflexão que pode ser encontrada no livro Em Busca da Iluminação Interior, no capítulo que fala da manjedoura interior, que é: será que o Cristo interno encontra espaço necessário em nossas vidas para nascer, crescer e tornar-se pleno? A resposta está com cada um de nós. Assim, eu encerro essa minha participação inicial, mais uma vez agradecendo por demais a todos aqueles que prestigiaram com a sua presença, a todos os amigos dessa sociedade espírita de 76 anos, que vem buscando trazer luzes e dissipá-las, não só em torno de Mesquita, mas também em toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. Que Jesus, na sua misericórdia e na sua providência maior, junto ao Pai, fortaleça cada vez mais os nossos propósitos de paz, de amor e de fraternidade.